Bom, retomando então o nosso estudo de processo penal 1, falar à esquerda, vou ficar olhando à esquerda porque eu estou olhando para a câmera do celular, tá ok? Nós vamos iniciar agora um novo estudo. E é um estudo de grande importância, né? Porque é um estudo, até que vocês já fizeram isso lá no processo civil, com enfoque do processo civil, e agora nós vamos buscar também, no processo civil, no direito civil, no direito constitucional, no direito processual penal e também no direito penal. É isso que nós vamos estudar aqui hoje. Qual é o estudo então? Nós vamos falar de execução e ação ex delito. O que significa isso? Uma ação ou uma execução que tem origem onde? No fato criminoso. No fato criminoso. Então, mesmo quem não vai, não quero saber de direito penal, não vou advogar no direito penal, se você for advogar em responsabilidade civil, você tem que saber isso. Se você não souber, você pode causar um prejuízo enorme para o seu cliente. Não é? Então, por isso que eu digo assim, desperta ainda mais o interesse aí, mesmo daqueles que não simpatizam muito em advogar na área criminal, né? Então, só para a gente começar, vamos exemplificar só para você saber o que a gente está estudando. Em primeiro lugar, e vocês já estudaram isso lá no artigo, no processo civil, que a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível. Não se discutirá mais no cível se o crime existiu e quem foram os autores do crime. Agora, a recíproca já não é verdadeira, né? O trânsito julgado no cível não impede aqui que o sujeito responda no processo criminal. Mas por que então que há essa certeza para o cível que as decisões proferidas no âmbito criminal, condenatórias, transitadas em julgado, elas fazem coisa julgada no cível, não se discutirá mais a autoria e a materialidade delitiva? Justamente porque no processo penal ele é mais amplo, né? No processo penal vige o princípio da verdade real ou da verdade material, diferentemente do processo civil. O processo civil é a verdade formal, que o sujeito não contesta, presume como verdadeiro os fatos narrados na inicial, né? Então tem a revelia. Então isso não dá a mesma segurança jurídica que dá aqui no penal, quando o próprio juiz tem mais liberdade na produção da prova, né, em busca realmente da liberdade, né, em busca da descobrir a verdade, porque tratamos de um bem jurídico bastante precioso, né? Eu acho que depois da vida o bem mais precioso é a liberdade do cidadão, né? Então, o que for decidido no crime, no que se refere à autoria e materialidade, já não se discutirá mais no cível. Então, eu quero dizer que a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível, onde não se discutirá mais a existência do crime e quem foi o autor do crime. É nesse sentido que eu peço aí para vocês, quem puder contribuir comigo aí na leitura de artigos, que possa ler o artigo 935 do Código Civil, por gentileza. Quem me auxilia aí, para a gente ganhar mais dinâmica na aula. Localizou, pode fazer a leitura, por gentileza. Artigo 935, que fala da independência da jurisdição. A jurisdição é una, só há uma divisão em relação à matéria. Tem a jurisdição no âmbito civil, a jurisdição no âmbito criminal. Vamos lá. Quem localizou pode ler, por favor. Sim. Olha, foi isso que eu expliquei para vocês. Então, a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível, de acordo com o artigo 935. Né? Então, e um dos efeitos
da condenação, um dos efeitos principais da condenação, os efeitos principais, é a reparação do dano. Né? Se você, não vamos nem fazer a leitura, mas eu vou referenciar. Se você for lá no artigo 91, inciso 1º, diz que um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Então, esse é um efeito, uma consequência imediata e natural da condenação. Tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Agora, os efeitos secundários do artigo 92, esse juiz necessariamente tem que estabelecer na sentença. Ele tem que motivar. Já esse não precisa, porque ele é automático. Artigo 91, inciso 1, torna certa a obrigação do autor do crime de reparar o dano causado pelo crime. Tá? E aí, nós falamos ainda em responsabilidade. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura ao artigo 927, que faz referência ao artigo 186 e 187 do Código Civil também, quem pode ler, na sequência o 927 e depois o artigo 186 do Código Civil. Só para ir clareando esse nosso estudo. Certo. Só no 186, por gentileza. Nós vamos ler bastantes artigos aqui, viu, pessoal? Porque isso é a forma que eu tenho para esmiuçar a matéria, para que vocês possam entender melhor essa questão. Nós vamos estudar. Certo? Então, o sujeito que cometeu um ato ilícito, né? E aí seja um ilícito penal ou um ilícito civil, ele tem o dever de reparar o dano causado por esse ilícito. Se for criminal, for condenado e transitou em julgado, torna certa a obrigação de reparar o dano pelo crime. Não se discutirá mais no civil se o crime existiu e quem foi o autor do crime. Né? Agora, nós vamos estudar as formas de reparação. Então, existe o sistema adotado pela nossa legislação, é o sistema da independência. Né? O artigo 935 do Código Civil justamente diz isso. O civil, né, independe do criminal, correto? Então, o sistema da independente, não é a livre escolha. Eu não posso escolher buscar a reparação tudo no criminal. Eu vou lá buscar a ação civil e a execução lá no criminal, junto com a ação penal. Não posso. Isso seria livre escolha. Existe o sistema também se chama do sistema da confusão, né? Não tem aplicabilidade. O nosso é o sistema da independência. Só que essa independência, ela pode ser e é considerada mitigada. Por quê? Nós podemos ter aí alguma questão prejudicial que levará o juiz a suspender o processo civil para aguardar o julgamento do criminal. Eu vou repetir isso, mas presta atenção, vou falar bem rápido. Só para vocês entenderem o assunto que nós estamos falando e como abrange esse assunto. Vamos imaginar, rapidamente, que o sujeito cometeu um crime, é condenado, está sendo processado. Mas aí a parte ofendida promoveu uma ação civil. A ação civil andou, transitou em julgado. Ação civil. O juiz condenou o sujeito a pagar 50 mil de indenização. Aí a vítima do crime foi lá, expropriou os bens do autor do crime, 50 mil, né? Pegou, gastou o dinheiro, acabou. E aí o sujeito está respondendo a ação criminal. Aí vem o criminal e fala assim, não, ele agiu em legítima defesa, estou absolvendo ele por legítima defesa. Quem age em legítima defesa não comete ato ilícito, não tem nada que reparar dano. Mas e aí, o sujeito já foi condenado no civil? Como que faz aí? Aí agora, o criminal fala que ele agiu em legítima defesa, não cometeu ato ilícito. Só ligando para o artigo 160 do Código Civil, porque não comete ato ilícito. Bom, se não comete ato ilícito, não tem que reparar dano nenhum. Mas o juiz obrigou ele a reparar o dano no civil e transitou em julgado. Então nós verificamos que aí pode ter uma injustiça. Então, talvez seria melhor o juiz do civil
suspender o processo e aguardar o julgamento do criminal. Por isso que esse sistema da independência ele é mitigado. Agora, pode acontecer o inverso. O juiz julga improcedente a ação no cível, transita em julgado, e aí vem o criminal e fala, não, ele foi o autor do crime, está provada a autoria e materialidade. E aí, mas o cível já falou que ele que julgou improcedente e transitou em julgado. Não, mas e agora? O criminal fala que já está provada a existência do crime e quem foi o autor do crime, não discutirá mais no cível. Então, vocês notaram que tudo isso pode acontecer? Então, nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos explicar todas essas questões, que a jurisdição é una. Então, não pode a jurisdição dizer uma coisa e a outra jurisdição, em relação da matéria, dizer outra coisa. Né? Isso levaria a uma insegurança jurídica absurda. Então, nesse exemplo que eu dei, ora você teria que entrar com ação de repetição de indébito, salvo engano, 876, 776, que fala da repetição de indébito, ou uma ação rescisória, né, no exemplo contrário, no prazo de 2 anos, para você resolver essa questão de injustiças que podem ocorrer. Tá? Mas não se preocupe, vamos falar isso no momento oportuno. Por enquanto, nós estamos só nessa introdução aqui da execução e ação ex delito. Tá? Então, o sistema que vige é o sistema da independência mais mitigada. Tá? Não é absoluta a independência. Ela pode sofrer, né, alguma interferência. Tá? Tudo bem? Por quê? O criminal está em andamento. Vamos imaginar que tem um cível, uma ação de improbidade, e tem um administrativo que demitiu o funcionário a bem do serviço público. E o funcionário responde por uma ação de improbidade, ação civil pública. Aí vem o criminal e diz que está provado que o crime não existiu. Então, peraí, está provado que o crime não existiu, o funcionário tem que ser reintegrado ao cargo público. E ele não tem que responder a ação de improbidade, porque o fato não existiu. E ficou provado no criminal que o fato, por exemplo, o fato peculato não existiu. Então isso faz coisa julgada no cível. O sujeito não pode sofrer nenhuma consequência no âmbito cível, nem no âmbito administrativo. Por isso que essa mitigação que eu expliquei para vocês. Nós vamos chegar lá. Isso eu vou falar quando estivermos estudando sentença absolutória. Por enquanto nós estamos falando de sentença condenatória, que transitado em julgado faz coisa julgada no cível. Certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos nesse raciocínio aí. Então, onde eu quero chegar? Que a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela é título executivo judicial. Quem pode ler, salvo engano, artigo 515, inciso 6º do Código de Processo Civil. Quem pode ir lá buscar lá? Vamos ver. Se a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial. Certo? É título executivo judicial a sentença penal condenatória transitada em julgado nos termos do artigo 515, inciso 6º. Tá aí. Então, mas aonde você vai executar? No criminal? Não. Você vai executar onde? No cível, lógico. Se não me engano, 516 fala isso. É no cível que você vai executar. Tá? A ação penal condenatória transitada em julgado. Você vai executar ela no cível. Tudo bem? Mas só, daqui a pouco eu volto nisso aqui. Deixa gravado aí. Nós já falamos que a sentença penal condenatória é título executivo judicial, artigo 515. Bom, mas antes de adentrar especificamente isso, vamos falar algumas formas de reparação. Então, se você teve o carro furtado, uma das formas de reparação é o quê? A restituição do carro. Ah, mas você usava o carro para trabalhar de Uber. Então não é só a restituição. Eu deixei de ganhar porque eu fiquei durante 6 meses sem usar o carro. Então eu tenho um lucro cessante. Eu tenho direito a um lucro cessante. Não tem? O sujeito era taxista. Você furtou o carro dele. Ah, mas eu restituí, mas tudo bem.
E esses 6 meses que ele ficou sem ganhar, ele ganhava R$ 2.000 por mês, então você tem que pagar 12 mil para ele, a título de lucro cessante. Certo? E a outra forma também, nós temos a forma de indenização, né? Não só talvez pelo dano material, mas também pelo dano moral. Né? E o dano moral não está estabelecido no Código de Processo Penal, mas na Constituição Federal nós sabemos que há previsão de fixação de dano, de reparação de dano moral. E vocês sabem, e devem ter estudado isso no processo civil, que não é minha área, lógico, mas nessa parte de ação e execução, se o sujeito for meu cliente no criminal, me contratar como assistente de acusação, eu vou trabalhar nesta área exclusivamente, de ação e execução ex delito, que teve origem no crime. Caso contrário, não. Né? Responsabilidade civil, não faço nada disso. Tá? Mas se tiver origem no crime, aí, tranquilo. Tá? Então, nós falamos aí essa questão da reparação. Quem pode ler, só para deixar nenhuma dúvida, a Constituição Federal, salvo engano, artigo 5º, inciso 5º, inicialmente, que fala do dano moral, salvo engano. Vamos lá. Por isso que eu falei, vocês têm que me ajudar aí. Nós falamos Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Civil. Nós estamos falando com 5 estatutos. De maneira, lógico, lato, né? Estatuto, quando eu falo assim. Então, quem localizou aí? Artigo 5º, inciso 5º. Constituição Federal. Só um minutinho. Acompanhe a aula com o Vadimeco. Isso é importante. Você já utilizar isso com mais frequência, né? Porque nas avaliações ou na prova, sempre você vai precisar utilizar aí a lei. Tá? Então vamos lá. Localizou? Pode ler, por favor. Só o inciso. O caput fala dos direitos e garantias previstos na Constituição. Né? Vamos lá. Correto? Então, o dano moral, a imagem, né? E o artigo, também o artigo 5º, inciso 10º, se puder ir lá no inciso 10º fazer a leitura também, se eu não me engano, fala também da indenização pelo dano moral. Tá? Então, a imagem da pessoa é inviolável, né? E a pessoa pode ser indenizada pelo dano material e dano moral. Então, nós falamos aí de 2 previsões constitucionais do dano moral, tá? Que é uma das formas de reparação, que é a indenização. Tá? Mas nós vamos ver se tem mais normas específicas que regem essa forma de reparação. Tá? Então, vamos, por exemplo, no homicídio, o sujeito praticou um homicídio. O que ele tem que reparar? Ele tem que reparar algum dano no homicídio ou não? Mas, os dependentes dele, aos quais o morto as devia, sim, pensão. O que mais? Mais alguma coisa? No homicídio, o que o sujeito que praticou um homicídio tem que fazer? Pagar pensão, ok. Se ele tem dependente, pagar pensão. Mas se ele ficou internado durante 2 meses antes de falecer, de acordo com a prática da ação ou omissão que levou à morte, por parte do autor, o sujeito ficou no hospital, gastou lá 100 mil de hospital. O autor do homicídio deve pagar essa despesa? Sim. Dano moral à família, tendo em vista a perda do ente querido? Sim, dano moral também. Despesa com funeral. Gastou 30 mil com funeral. Traslado do corpo, etc, etc, etc. Quem tem que pagar? O autor do crime. Mas isso o Código Civil estabelece muito bem. Então, eu vou pedir rapidamente, quem pode ir lá no Código Civil, no artigo 948 do Código Civil, fazer a leitura, que se refere à forma de indenizar no caso de homicídio. O próprio Código Civil, nessa seara da responsabilidade civil, ele não deixa bem clara essa questão.
Então, quem pode ler o artigo 948? Não, eu te agradeço pelo auxílio, né? E não tem problema nenhum, né? Mas eu peço que os colegas também acompanhem, é, pelo menos a referência, né, do que nós fazemos aí. Vamos lá. Pode ler, por favor. Certo? Então, esse cálculo é estabelecido aí, qual seria a duração provável, e faz um cálculo e o sujeito tem que pagar a pensão, né? Então está bem claro aí no Código Civil. Agora, no que se refere ao dano moral, você já tem o parâmetro, né? Vocês sabem que o dano moral não pode ser um valor tão alto que a outra parte se enriqueça ilicitamente, também não pode ser um valor tão ínfimo que possa estimular o autor a praticar comportamentos semelhantes. Ou seja, o valor tem que ser um valor que possa desestimular o autor do crime a praticar comportamentos semelhantes. Tá certo? Então, esse é o parâmetro utilizado para fixação de dano moral que vocês já devem ter estudado. Certo? Então, só vamos ler o artigo 949, então, que fala da indenização no caso de lesão corporal. O Código Civil também é claro a esse respeito. O artigo 949, pode fazer a leitura, por favor. Certo? Então, no próprio artigo 927 do Código Civil, que remete ao artigo 186, cometeu um ato ilícito, né? E aqui um ilícito penal também, que aí, se condenado, ele vai ter o dever de reparar o dano causado pelo crime, que pode ser exclusivamente um dano material, ou pode ser também um material e um dano moral. Nós temos aí a lesão corporal, por exemplo, uma deformidade permanente. Isso pode levar à fixação também de um dano moral, é lógico. Existem outras formas aí estabelecidas no artigo, de outros atos, no artigo 950, 951, 952, se não me engano, fala de esbulho, né, esbulho possessório. E o 953 eu pedi para você fazer a leitura, que fala sobre a prática do crime de calúnia, injúria e difamação, as formas que o Código Civil estabelece para arbitrar o valor da indenização, por exemplo, do sujeito que comete um crime de calúnia, injúria e difamação. 953. Certo? Tá? Então, por equidade, se não tiver como provar o dano, o juiz, por equidade, vai analisar, né? Se não prova o dano material, vai provar o dano moral. Então, o juiz vai estabelecer por equidade, levando em conta aquilo que eu disse. Não pode ser um valor tão alto que enriqueça a outra parte ilicitamente, também não pode ser um valor tão pequeno que possa estimular comportamento semelhante. Essa é a regrinha que deve ser observada. Tá? E, por último, o que é interessante, alguém assistiu, eu não sei se foi no Domingo Espetacular ou se foi no Fantástico, mas eu vi esse final de semana, em Minas Gerais, o sujeito que ficou preso mais de 15 anos, injustamente, um erro judiciário, foi confundido com um maníaco sexual, ficou mais de 15 anos preso. Alguém viu essa reportagem? Alguém da sala viu? Bom, bom, quem não viu... Tá, então, quem não viu, vamos... Quem falou agora? Você viu a reportagem? Ouviu? Sim, então, quem não viu essa reportagem, vai lá e busca no Domingo Espetacular ou no Fantástico, eu não lembro qual foi.
Sei que eu estou falando isso porque o sujeito que fica preso injustamente, a prisão ilegal, né, o erro judiciário, ele tem o direito a essa indenização. O Tribunal de Justiça havia fixado 3 milhões, baixou para 2 milhões de reais a indenização, né, reparação de dano, o sujeito ficou mais de 15 anos preso injustamente. Aí depois descobriram quem foi o autor, que tinha alguma semelhança, mas a investigação foi mal feita e o sujeito até confessou que ele que teria praticado aqueles crimes, atribuído ao outro, que ficou preso mais de 15 anos. E Minas é referência para essa questão de injustiças, né? Se vocês tiverem oportunidade, e quando eu faço júri, eu sempre faço referência, porque é um caso histórico. Existe um filme, né? Pode buscar no YouTube, o filme dos Irmãos Naves, que foi um dos maiores erros judiciários que o Brasil já teve, né? Eu sujeito, dois irmãos que foram acusados de homicídio, ter matado um primo, um morreu na prisão, o outro logo depois saiu da prisão. Quando, né, antes de ele sair da prisão, o irmão já tinha morrido, o primo aparece bonitão, cheio de saúde, e eles foram torturados. Teve uma primeira absolvição, mas naquele tempo o Tribunal de Justiça poderia cassar a soberania do júri, e o Tribunal de Justiça diz que nunca se havia feito uma prova tão concreta de autoria do crime, e condenou o sujeito, os dois irmãos, a uma prática de homicídio. Esse foi o histórico, essa decisão de erro judiciário no estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais. Irmãos Naves, quem quiser aprofundar, tem até o filme desse erro judiciário. Foram torturados a família deles, foi todos os absurdos que poderiam existir. Tá, então, relembrando, começa a falar histórias, esquece do que estava dos artigos. Então eu pediria que vocês fizessem a leitura do artigo 954, que trata dessa questão da prisão ilegal, né, quando ela é arbitrária. Né? O artigo 954 fala de como deve ser reparado. Né? Quem pode ler, por gentileza, 954 do Código Civil. Que é a equidade. Pode continuar. Certo? Então, o próprio Código Civil define essa questão da prisão ilegal. Certo? Isso não se confunde, pessoal. Aí vocês vão perguntar, mas o sujeito ficou preso preventivamente e depois foi absolvido, então ele tem direito à indenização? Não. Se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, ela é legal. Ela tem previsão na lei, foi decretada pelo juiz, devidamente fundamentada. Ok. Agora, o que não pode é quando desaparecem os motivos que autorizaram a prisão preventiva e o sujeito continua preso. Que aí nós temos uma prisão arbitrária, uma prisão ilegal. Nós temos uma prisão arbitrária e prisão ilegal. Um cumprimento antecipado de pena, que é vedado. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que antes do trânsito julgado não pode executar provisoriamente a pena. Então, se desaparecer os requisitos da prisão preventiva e o sujeito continua preso, a prisão é ilegal, a prisão é arbitrária, lhe dará direito à indenização. Certo? Mas se a prisão for fundamentada e a prisão for legal, não há que se falar em indenização, porque o Estado agiu corretamente, licitamente, dentro das normas estabelecidas por lei pela Constituição Federal. Pois não. Não, depende do resultado. Nesse momento, né, se, por exemplo, não foi nem a primeira decisão do Fachin não foi nem de anular, né, foi de deslocar deslocar a competência. É, deixa, deixa eu explicar. Se for considerada a suspeição do Moro e isso for por maioria do Supremo Tribunal Federal,
Aí nós podemos até discutir, porque aí há uma ilegalidade, porque o juiz deveria declarar de ofício que ele era suspeito e não o fez. Então, nesse sentido, poderia-se até discutir, né? Mas a absolvição, para ter direito à indenização, depende do fundamento. Depende do fundamento. Nós vamos explicar isso lá na frente na sentença absolutória. Por hora, nós estamos falando de sentença condenatória. Tá? Então, a sentença absolutória eu tenho que falar muita coisa para vocês entenderem. Por enquanto, nós estamos falando da sentença condenatória. E agora nós vamos voltar naquele estudo anterior, né? Então, o que acontece se a sentença penal condenatória transitar em julgado? Nos termos do artigo 515, sexto, você tem um título executivo judicial. Aí vocês vão falar, professor, então, mas pode fazer o cumprimento de sentença? Não, lógico que não. Porque aqui tem que buscar a execução no cível. Então, é a execução autônoma, porque o cumprimento de sentença, aliás, a execução deixou de ser um procedimento isolado e passou a integrar uma fase do processo de conhecimento, que é a fase de cumprimento de sentença. Não é isso? O processo sincrético. Não foi isso que vocês estudaram no processo civil? Só que, quando nós falamos de sentença penal condenatória, é execução autônoma. Quando nós falamos em título executivo extrajudicial, é execução autônoma. Quando nós falamos de sentença arbitral, é execução autônoma. Nos demais casos, processo sincrético. Tem a sentença lá no cível e você faz o cumprimento de sentença. Certo? Agora, aqui no criminal, nós vamos ter a sentença condenatória transitada em julgado, que é o título executivo. Você vai extrair do processo, chama-se a carta de sentença, e materializa o seu título executivo judicial. E aí você vai buscar no cível a execução daquele título executivo judicial. Execução autônoma. Certo? Mas aí vocês deveriam perguntar, né? Ah, mas professor, mas quais são os requisitos do título executivo? Nós temos que ter certeza, exigibilidade, liquidez. Aí vocês vão perguntar, mas a sentença condenatória transitada em julgado, ela terá liquidez? Ou só certeza e exigibilidade? Porque se ela não tiver liquidez, eu não posso executá-la no cível, porque o título não estaria perfeito. Não é isso? O que eu teria que fazer, então, antes de propor a execução? Vamos lá, a matéria que vocês já estudaram, né, pessoal? Estão estudando execução, processo civil. É necessário que façam liquidação de sentença, porque aí, se você fizer a liquidação de sentença e apurar o valor, então você terá um título certo, exigível e líquido. Certo? Você faz a execução normal. O sujeito é intimado para oferecer a defesa e depois, penhora, o juiz vai julgar, né? O sujeito pode impugnar aquela execução, né? E o juiz vai decidir se julga procedente ou não aquele desembargo da execução, né? E podendo ter execução provisória, penhora de bens, assim por aí, é processo civil que vai. Tá certo? Entenderam essa questão? Só que surgiu um detalhe. Então nós estamos falando quando a sentença penal condenatória não é líquida. Aí vocês vão perguntar, mas ela pode ser líquida, professor? Sentença penal condenatória pode ter liquidez? Será? Vamos ver o que diz então um inciso que foi inserido lá no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Na sentença condenatória, o juiz deverá. Vamos lá. Quem pode ler, por favor? O que o juiz deverá fazer quando ele proferir a sentença condenatória? Dentre várias outras atribuições que ele tem que fazer na sentença condenatória, ele deverá fixar os danos mínimos a título de reparação. Achou o inciso aí? Pode ler.
Certo? Olha aí que interessante. Então, vamos imaginar o seguinte: o juiz, presta atenção, pessoal, senão não tem jeito. O sujeito foi vítima de um furto. Furtou o carro, teve o carro furtado. E aí, lá no processo de furto, achou quem foi o autor do crime, né? Mas não localizou o veículo. Mas o veículo era marca tal, ano tal, e foi avaliado, né, em 30 mil reais. Tá? Então, o carro furtado, a avaliação do carro, 30 mil reais foi o prejuízo que a vítima teve. O juiz, na sentença, ele vai fixar o dano mínimo. Qual que é o dano mínimo a título de reparação? 30 mil. Então aí eu pergunto a vocês, agora nós temos uma sentença penal condenatória, um título executivo judicial, que transitou em julgado, líquido, certo, exigível, no valor de 30 mil. Certo? Você pode promover a execução autônoma direta no processo civil, extrai então um documento que chama carta de sentença, que vai materializar o título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória transitada e julgada, com os 3 requisitos: certeza, exigibilidade e liquidez. Você pode promover a execução lá no civil? Sim, tranquilamente. Mas agora nós vamos pensar diferente. Ah, por que dano mínimo? Pode ter outro dano? Vamos imaginar que o sujeito trabalhava de Uber. O prejuízo dele foi só 30 mil? Ele ficou um ano lá sem um veículo e sem trabalhar. Ele tem que ressarcir esse lucro cessante ou não? Sim ou não, pessoal? Todo mundo concorda? Tem, não tem? Então, o que ele faz? Ele executa os 30 mil reais, que tem lá no título, que tem certeza, liquidez e exigibilidade, e para apurar o valor que ele acha devido, tem que se fazer o quê? Porque o juiz fixou dano mínimo. Eu discordo, não é só 30 mil, o valor é 100. Eu acho que devido é 100. Então eu tenho direito a 70 mil. 30 mil eu posso cobrar imediatamente através da execução, porque tem o título falando em 30 mil. Mas e os 70 mil restantes? Como? Não entendi, falhou o microfone. Ação ordinária. Mas a ação ordinária você usa para formar um título. Você já tem o título. Então, se você entrar com a ação ordinária, você vai ser carecedor da ação. Porque o que você quer é formar um título executivo, você já tem. Você só não tem liquidez. Os 70 mil você não tem liquidez dele. Você tem que fazer o quê então? Bom, pessoal, tem que fazer o quê? Processo de liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Para apurar o valor devido. O juiz fixou 30, eu entendo que é 200. Então, esses 30 mil que eu entendo devido, vai ter que ser dado direito de defesa para a parte contrária e o juiz vai dar uma sentença no incidente de liquidação de sentença. E aí o juiz falou, não, você não tem direito a 130, você tem direito só a 50. Aí não houve recurso, transitou em julgado. Aí você tem mais 70 para executar no cível. Correto? Olha que interessante. Então, quanto mais prova você produzir no criminal, pode ser que o juiz fixe, por exemplo, você provou lá que você trabalhava, tem um relatório do Uber que você ganhava 2 mil por mês, você provou tudo isso lá no criminal. Né? Juntou as provas lá para o promotor, o juiz analisou, o juiz falou, então tá bom, vou fixar o dano mínimo aqui, 30 o valor do carro, mais 50 que você deixou de ganhar, então vou fixar em 80. Ok. Você concorda? Você não precisa fazer liquidação de mais nada, porque você concorda com aquele valor, você entra no cível com execução de sentença. Porque você é um título executivo, sentença penal condenatória transitada em julgado. Correto? Entenderam essa questão, pessoal? Isso infelizmente veio tarde, né? Porque só a título de conhecimento. Vai lá, quem localiza rapidamente. A Lei 9.605 de 98, então desde 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela já falava sobre isso.
Quem localiza lá o artigo 20º, salvo engano, da Lei 9, e o parágrafo único da Lei 9.605 de 98. É interessante nós falarmos sobre isso, que não é uma coisa nova. Foi inserida há pouco tempo no artigo 387, na última reforma do processo penal. Reforma, que eu digo, parcial, lógico. Mas isso já existia desde 98. Achou aí o artigo 20º da lei, 9.605, 98? Que fala o caput, o parágrafo 1 do artigo 20º. Entenderam agora? Viu como é que esse artigo é explicativo, é autoexplicativo? Então, o valor que você entende devido está lá na sentença, é o mínimo. O juiz fixou o mínimo. O que você entende devido, você vai, através da liquidação de sentença, buscar esse valor que você entende devido. E o juiz vai julgar isso por sentença nesse processo de liquidação de sentença. Certo? Mas desde 98 já tinha previsão na lei dos crimes ambientais. Agora, tem certos crimes, por exemplo, quando o sujeito passivo falamos que é vago, né? Quando, por exemplo, no ato obsceno, o sujeito é condenado por ato obsceno. Quem é o sujeito passivo? A coletividade, como que tem que indenizar como? Como que vai indenizar? Qual que é esse prejuízo que foi sobre? Não tem como indenizar essa sentença penal condenatória. Agora, quando é o sujeito determinado, o sujeito passivo, como nós estamos explicando, é possível. A indenização, o meio ambiente é possível, a indenização. Tá certo? Tudo bem? Tranquila? Alguém não entendeu isso que eu expliquei agora? Fixação do dano mínimo e o valor que você entende devido, você tem que apurar em liquidação de sentença. Se o juiz só deu uma sentença condenatória, não fixou dano algum, não tem como você executar, porque você não tem liquidez. Porque no criminal o juiz não fixa o dano moral. A lei não proíbe, mas eles não fixam o dano moral. Eles só fixam o dano material, se tiver prova para isso. Se não tiver, ele deixa de fixar. Você que busca fazer isso lá no cívil em processo de liquidação de sentença, para apurar a liquidez. Porque você só tem certeza e exigibilidade, que é a sentença penal condenatória transitada e julgada. Certo? Tudo bem? Alguém não entendeu essas colocações que nós fizemos? Não, aí você está falando do querelante. Os recursos são voluntários, a pessoa não é obrigada a recorrer. Né? A lei não obriga a pessoa a recorrer, os recursos são voluntários. Quando você fala de ação penal pública, é o Ministério Público que é o titular da ação, e nós temos a vítima. Tá? A vítima não é parte do processo. O titular é o Ministério Público. Agora, na ação penal privada, o titular é o querelante. O juiz fixa dano mínimo pelo dano moral 50. Ele acha que é 100. Ele não é obrigado a recorrer no criminal. Ele pode, o juiz fixou 50, ele executa os 50 e no processo de liquidação de sentença ele apura o valor que ele acha devido. Agora, se ele quiser recorrer e apelar para que o tribunal fixe em 100, ele pode fazer também, porque aí ele vai ter um título executivo completo. Ele pode optar por essa questão. Não, eu não vou fazer processo de liquidação, acho melhor eu recorrer, de repente o tribunal fale que eu tenho direito a 100 e aí transito em julgado, eu tenho um título executivo judicial no valor de 100. Mas os recursos são voluntários, a não ser remessa obrigatória ou recurso ex officio. Mas aí no caso de concessão de habeas corpus, no caso de que julga a reabilitação criminal, arquivamento de inquérito policial nos crimes contra a economia popular, nesse caso o recurso ex officio ou remessa obrigatória é necessário.
Ainda que as partes não recorram, o juiz de ofício tem que remeter ante segunda instância para confirmar ou não a sua decisão. Remessa obrigatória, recurso ex ofício ou recurso necessário assim conhecido. Essa é a matéria do semestre que vem, ok? Tudo bem? Sim, por isso que a lei fala que o juiz vai fixar o mínimo. Ele não fala, não vai fixar o máximo, o valor exato. Ele vai fixar o mínimo. O mínimo desde que tenha prova. Se não tiver prova de nada, ele não tem como fixar dano. Aí você que busca no CIV, em liquidação de sentença, para ter um título líquido, certo e exigível. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Tem alguém no chat? Eu não tenho costume de ficar olhando o chat, pessoal. Alguém falou alguma coisa aí no chat? Qual o último artigo? Bom, o último artigo que eu falei foi o artigo 20º da Lei 9.605 de 98. Mas tá, eu vou pedir para vocês para fazerem pergunta, porque eu não tenho costume de ficar abrindo o chat. Então, abre o microfone e faz pergunta direto, tá bom? Não, mas pode perguntar direto aqui para mim que não tem problema nenhum, ok? É que às vezes eu falo rápido, mas vocês verificam que eu repito várias vezes o mesmo assunto para gravar, mas eu tenho costume de falar bem rápido, né? Tá bom? Então, agora nós vamos falar o seguinte, para a gente chegar na parte principal. Eu vou falar da legitimidade ativa. Quem é essa parte legítima para promover a execução da sentença penal condenatória ou executar no cível o título executivo? Quem? É o próprio artigo. Nós não fizemos a leitura, vamos fazer a leitura do artigo 63 do Código de Processo Penal, por gentileza. Rapidamente, que aí dá tempo, nós já se passaram 1h15. Eu acho que não vou conseguir falar a legitimidade passiva, porque a legitimidade passiva é a parte mais importante. Vamos falar só legitimidade ativa, então. Quem pode ler o artigo 63? Código de Processo Penal. Por gentileza. Localizaram aí? Só, a próxima aula, então, vocês têm com o Vadimeco. Manda esse Vadimeco em cima da mesa aí, ou quem está no notebook fica com o celular pronto para fazer a pesquisa, para a gente ganhar mais dinâmica, porque imagina, eu não gosto de ficar lendo artigo aqui que acaba atrasando mais, que não anota, não tem anotação, não tem nada, né? Por gentileza. Bom, os representantes legais coincidem com os herdeiros, né? Então, quem pode promover a execução no cível? O ofendido. Aí, no caso do homicídio, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pode promover a execução no cível do título executivo. Certo? Tudo bem? Então, essas pessoas são as partes legitimadas a promover a execução no cível da sentença penal condenatória transitada e julgada. Mas aqui, deixa eu colocar antecipadamente, para vocês entenderem realmente o que nós estamos falando. Presta atenção. Ocorreu um homicídio hoje. Aí a esposa do morto vem me procurar, olha, matou, tal, tem que entrar com ação pedindo a indenização. Eu posso falar para ela assim, vamos esperar o sujeito ser julgado lá no criminal, porque aí vai ter uma sentença condenatória transitada em julgado, né? A gente faz a liquidação de sentença, se o juiz não fixar o dano moral, fixar só o dano material lá, que é a despesa de funeral e despesas hospitalares, o resto a gente faz um processo de liquidação para apurar o dano moral. Vamos esperar, então, julgar a sentença, o sujeito ser condenado pelo júri e transitar em julgado. Ok. Ela fala, mas quanto tempo isso demora? Pode demorar 5 anos, 10 anos. Ela fala, não, mas e aí? Se o sujeito vender todos os bens, como que eu vou ser indenizado? O sujeito matou meu marido. Aí eu vou falar para ela, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com uma ação de reparação, nós vamos pegar lá a cópia do flagrante, cópia da confissão do sujeito, e vamos entrar com uma ação civil, ação de conhecimento,
aí com fundamento no artigo 64, e vão pedir uma antecipação de tutela para o juiz bloquear todos os bens do sujeito. Para reparar, indenizar todos os bens, assim, no limite do seu pedido. Você está pedindo 2 milhões de indenização, você vai pedir o bloqueio de 2 milhões dos bens do autor do crime, para garantir eventual indenização. Entendeu? Então aí eu uso ação. Porque se eu esperar para executar, quanto tempo vai demorar para julgar o homicídio? 10 anos. O sujeito pode dissipar todo o patrimônio dele. E depois eu não tenho como anular essas vendas, porque não tinha nenhum título que poderia dar fraude contra credores, fraude contra a execução. Então eu entro com essa ação de conhecimento e peço bloqueio já em sede de antecipação de tutela. Aí deixa eu julgar o processo criminal, os bens dele estão bloqueados. Certo? Então nós vamos falar sobre isso. Por enquanto nós estamos falando de execução. Porque se eu falo para essa viúva, ó, vamos esperar para fazer a execução. 10 anos o sujeito dissipou todo o patrimônio. Certo? Mas se eu tenho ação civil bloqueando, aí eu posso até esperar. Aí nós vamos falar se o juiz pode suspender até o julgamento definitivo do crime. É isso que nós vamos falar lá na frente. Tá? Então vamos lá. Legitimidade ativa da execução. Estamos falando de execução. Quem tem legitimidade ativa para executar, já que tem um título executivo, sentença penal condenatória transitada e julgada, o ofendido ou CAD, seus herdeiros, pode apresentar a execução daquele título executivo, que é a sentença penal condenatória transitada e julgada. Agora, quem lê o artigo 68 rapidamente? Vamos concluir essa parte de legitimidade ativa. 68, Código de Processo Penal. Então, a lei fala que o Ministério Público tem legitimidade se o sujeito for pobre, e a pobreza no processo penal, de acordo com o artigo 32 do Código de Processo Penal, se prova através do atestado de pobreza que é confeccionado pela autoridade policial da circunscrição onde reside o requerente. Mas é lógico, uma interpretação analógica com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal, nós podemos pegar o novo Código de Processo Civil, que fala de outras formas de você provar essa hipossuficiência, né? Carteira de trabalho, olerite, o que mais? De repente, imposto de renda, você provar lá que você ganha, não dá para arcar com as custas, você é pobre, tá? Então tudo isso é documento que prova pobreza. Tá? Mas, a princípio, no Código de Processo Penal, fala que é o atestado de pobreza, nos termos do artigo 32. Mas então o Ministério Público tem legitimidade para executar ação e execução quando a pessoa for pobre. Detalhe, presta atenção. Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público só terá legitimidade para propor ação e execução ex delito, quando a pessoa for pobre, nos estados onde não tem a Defensoria Pública. Aí, nesse caso, o Ministério Público ainda tem legitimidade. Não sei, por exemplo, Suacre, se tem Defensoria Pública lá. Se não tiver, o Ministério Público continua com legitimidade ativa para propor execução e ação ex delito, quando a pessoa for pobre. Nos demais estados, por exemplo, São Paulo, o Ministério Público não tem legitimidade. Risque o artigo de 68. Minas Gerais, risque o artigo 68. Tem então um ex-aluno nosso que é defensor público em Minas Gerais, Carlos Tomazella, formado no Centro Universitário Moura Lacerda, é defensor já há uns 15 anos aí na Defensoria Pública de Minas Gerais. Uns 15 não, acho que uns 10 a 12 anos, por aí. Né? Por exemplo, Paraná tem, Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem uma defensoria extremamente ativa, Defensoria de São Paulo extremamente ativa, grandes defensores, tem defensor que não está nem aí, só quer o salário, tem como toda profissão, mas a defensoria, onde saem as grandes teses da defesa no direito penal, sai da Defensoria Pública, dos estudos dos defensores que promovem recursos com repercussão geral, recurso especial, recurso extraordinário, são excelentes profissionais, excelentes. Não falar, defensoria só não faz nada, não, tem uma demanda muito grande de serviço. E tem defensores que não estão nem aí, como tem em toda a profissão. Mas existem grandes defensores. Isso eu sempre defendo, as defensorias.
públicas. Tá? São excelentes profissionais. Tá? Bom, então, alguma dúvida sobre isso? Legitimidade ativa do Ministério Público? Somente o Estado que não houver instituído. Porque o Supremo Tribunal Federal é o entendimento dele, entendimento válido dele e atual. Tá? Porque a Defensoria de São Paulo não é tão grande. Ah, desculpa, nós tivemos aqui meu aluno, Carlos Eduardo Montes Neto, foi defensor aqui em Ribeirão Preto, foi aluno nosso, passou como defensor e depois, na sequência, passou para juiz. Então, ele é juiz há mais de 10 anos. Né? Foi aluno nosso aí do Centro Universitário Moura Lacerda. Se não me engano, ele está em Jabuticabal, exercendo a jurisdição. Muito estudioso. Tá? Então, aí a defensoria, por que eu queria falar? A Defensoria do Estado de São Paulo também não é nova, não.